Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogo da Velha. Hoje, refletiremos sobre a relação entre arte urbana e educação artística no Brasil. Bom, mas afinal, o que é educação artística? O que é arte urbana? A educação artística é uma disciplina obrigatória em escolas de ensino básico, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa aprendizagem visa o ensino de diferentes tipos de arte, podendo incluir arte plástica, a pintura, a música e a expressão corporal, propiciando o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética. Já a arte urbana, street art em inglês, é um tipo de arte encontrado em espaços urbanos. Manifesta-se por meio de uso de diferentes técnicas alternativas, como pôsteres, adesivos, murais, sprays, intervenções, grafite, dentre outros. Os temas desse tipo de expressão são bem diversos, porém têm um ponto em comum: a crítica social e ideológica, além de abordar movimentos de afirmação identitária que muitas vezes, através da linguagem e da arte, chamam a atenção do espectador para esses problemas. Tá, mas qual é a importância da educação artística? Para responder isso, citarei uma entrevista que fizemos com duas professoras de artes, a professora Paula, do Colégio São Luís, e a professora Vanete, da Escola Caminho Aberto. Segundo Paula, a educação artística aponta para a liberdade, para a elaboração de novas conexões entre contextos aparentemente díspares, para a autoria do indivíduo e para a conexão com outras formas de arte, presentes na nossa cultura em diferentes épocas e contextos. Já a professora Vanette demonstra a mesma ideia, porém sobre um posicionamento social. O ensino da arte auxilia a ampliar o repertório estético e cultural dos estudantes, fazendo-se respeitar os diferentes estilos e gostos, já que na arte não é certo ou errado, ou bonito ou feio. O respeito ao outro, a cooperação, o olhar ao diferente, ultrapassar limites e ir além do óbvio são competências desenvolvidas ao ensinar arte. Os jovens descobrem-se ao olhar o mundo como se fosse pela primeira vez, tornam-se reflexivos e críticos, expondo com maior confiança seus sentimentos e emoções. Porém, infelizmente, a educação artística não é valorizada no Brasil, já que muitas escolas não possuem estrutura ou verba para os materiais e muitas vezes nem professores qualificados. O descaso também ocorre nas escolas de elite, que apesar de possuírem recursos e estruturas, se valorizam a educação artística, valorizam apenas o máximo até o ensino fundamental, pois a partir do ensino médio é apenas o foco em passar no vestibular. Esse descaso com a arte ocorre também por parte dos alunos, pois muitos consideram a disciplina como desnecessária e inútil, mas se esquecem que a cultura é uma das coisas que nos torna humanos. Essa situação ilustra muito bem a triste realidade da cultura no Brasil. Segundo o IBGE, a dificuldade do acesso à cultura é principalmente relacionada à desigualdade racial, pois 44% dos pretos e pardos vivem em cidades sem cinema, contra 34% da população branca, 37% em cidades sem museus, contra 25% dos brancos. Em cidades sem nenhum teatro ou sala de espetáculo, a diferença é a mesma. Além disso, mais de um terço das crianças e adolescentes até 14 anos também não têm acesso a esse tipo de lazer cultural. Resumindo, o acesso da cultura no Brasil é precário, e é possível perceber que o preconceito e desigualdade estrutural que rege nossa sociedade ainda está bastante presente na esfera artística. A arte continua muitas vezes sendo feita apenas para a elite, se tornando algo inacessível e alienígena para aqueles que não possuem oportunidades para conhecer. É possível ver essa exclusão e elitização em vários lugares, como as galerias intimidadoras e exclusivas, ou nos museus cheios de artes complexas e confusas, ambas com obras estimadas nos milhões de reais. Esses lugares muitas vezes dificultam a acessibilidade para aqueles que não possuem nem o capital ou conhecimento para fazer parte deste clube restrito. Esta hegemonia das classes mais altas sobre o mundo da arte se reflete na maneira em que a percebemos. Por conta da institucionalização, padrões eurocêntricos e patriarcais são impostos nas obras, delimitando o que seria considerado como arte superior e inferior. Uma tela de um pintor francês ficaria em um museu de arte, enquanto uma estátua iorubá seria colocada em um museu de arte étnica e classificado como arte popular. O título de arte popular é dado geralmente para obras que foram feitas sem instrução prévia e conhecimento profissional,
que não tiveram acesso a treinamento formal ou conhecimento técnico. Grande parte dessa categoria é composta por artistas pobres e de minorias que, por falta de oportunidade, não conseguiram formalizar seus estudos artísticos. Mesmo com esses obstáculos, esses artistas são capazes de grandes feitos, sendo imensamente criativos e produzindo obras que, embora não sigam as regras técnicas europeias, são impactantes e demonstram grande paixão e maestria. Essa distinção entre belas artes e arte popular somente evidencia a desigualdade presente na arte. Artistas pobres e vindos de minorias serão omitidos, por não se encaixar no perfil de arte da elite dominante, a arte europeia. Seus nomes não serão celebrados e suas obras rotuladas como mais uma peça de arte popular. Por conta desse preconceito e falta de acesso estrutural, somos negados várias vozes diversas de artistas brilhantes, artistas femininas, negros, indígenas, LGBTQ, pobres. Todos são vozes importantes e diversas que deveriam ser ouvidas no mundo da arte. Afinal, como Ernest Fischer disse, a função da arte não é a de passar por portas abertas, mas sim a de abrir portas fechadas. Nesse cenário conturbado, a arte urbana entra como um facilitador entre o povo e a arte, já que a arte urbana propõe justamente sair dos lugares ditos como consagrados, como, por exemplo, os teatros, cinemas, bibliotecas e museus, para dar visibilidade à arte cotidiana espalhada pelas ruas. Assim, essas manifestações populares permitem o encontro das pessoas com a arte independente, sem a necessidade de deslocamento até centros culturais. Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de ambas se dá naturalmente, na medida em que o ser humano vive e se desloca pela cidade. É importante analisar o crescimento dessa expressão artística e como passou a ser vista como um valor cultural muito importante para essas minorias, que ansiavam expor sua arte. Para estes grupos, a arte urbana é uma forma de conseguir reconhecimento sem precisar ter o aval de instituições ou conexões para expor as obras. Além disso, esses artistas usaram esse meio para realizarem críticas sociais pertinentes, expondo as hipocrisias e contradições da nossa sociedade. No entanto, a trajetória do grafite das ruas para as galerias é cercada por discriminação e preconceito, sendo até hoje vista por algumas pessoas como algo ilegal e confundida com poluição visual. Como resultado, o grafiteiro se tornou uma figura periférica e marginalizada, e sua intervenção um ato destrutivo. Ademais, esses artistas também sofreram obstáculos governamentais, com políticas públicas nacionais inibindo o desenvolvimento do grafite, como, por exemplo, em São Paulo, com a lei da cidade limpa. Outro caso da repressão contra o grafite ocorreu em 2017, quando o então prefeito de São Paulo, João Dória, mandou apagar um painel de 1.000 metros quadrados do artista Eduardo Cobra, na Operação Cidade Linda. Mas, apesar de tudo, a arte urbana é extremamente relevante para a educação artística. E, segundo Maria Luísa Viana, professora assistente no curso de Design da Universidade Federal de Minas Gerais, e trabalhando nos projetos Escola Integrada e Projeto Guernica, na rua, a experiência da arte se dá de maneira diferente comparada a uma sala de aula ou um ateliê. Tendo a cidade como objeto de aprendizado, você começa a perceber o seu entorno, absorvendo elementos que estão ali no ambiente, como cor, forma, espaço, luz e matéria da superfície. O exemplo do grafite chama atenção para esse transbordamento da arte para a forma da estética dita tradicional, no qual a obra de arte existe em um mundo virtual contemplativo. Ao contrário, a arte da rua está inserida no mundo da vida e sujeita ao seu acontecer. As circunstâncias em que se dá o grafite mostram sua efemeridade contrastando com o discurso museológico, para a qual a arte se constitui em obras perfeitas e acabadas. Então, caro ouvinte, assim encerramos esse episódio de hoje. Agora, a nossa clássica citação da semana. Hoje será uma frase do grande escritor russo Leon Tolstói. As grandes obras de arte somente são grandes por serem acessíveis e compreendidas por todos. Esperamos que todos tenham uma boa semana. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal ou no seu agregador de podcast de preferência. Até a próxima!